porque a maioria das pessoas faz investimento hoje da maneira errada. A média de valuation de uma startup de A é maior do que uma startup que não tem A. Ou seja, o pessoal tá pagando mais porque a startup tem A. Esse é um ponto. Isso é verídico. Tem dados mostrando. Até que ponto, de fato, existe uma racionalização por trás disso? Ou até que ponto o pessoal tá pagando mais caro só porque tem inteligência artificial? Um professor de Stanford, que ele pegou alguns unicórnios para estudar, para avaliar quanto que de fato valeriam esses unicórnios. Na média, os unicórnios estavam o dobro daquilo que de fato valeria. Você triplica, duplica. Que é a receita para você sair de $1 milhão de receita para $100 milhões. Tem gente que tá pagando por isso. Oi, Guilherme, tudo bem? Primeiro, antes de a gente começar a nossa rodada de perguntas, eu queria que você se apresentasse. Para quem ainda não te conhece, tem que ser uma figurinha carimbada, né? Do time da Stars. Muita gente te conhece, principalmente os investidores, que é a tua área, o teu know-how, né? Mas para quem ainda não te conhece, para os investidores que estão vindo aí para agora, fala um pouquinho sobre você. Eu sou o Guilherme, né? Eu sou engenheiro de formação, eu fiz engenharia na Federal, sou catarinense, criciumense, sou casado, pai do Theo, tô na Stars já fazem quase 8 anos, né? Então é quase uma década aí de mercado financeiro, trabalhando na parte de estruturação de deals, captação de startups, captação de investidores, relacionamento. Então, toda essa trajetória, desde lá do início da Stars, a gente pode acompanhar, é uma trajetória bastante bacana. Então, hoje eu estou à frente da parte de captação, relacionamento com investidores e investimentos alternativos. Perfeito, Guilherme. Então, vamos começar a nossa rodada de perguntas. Eu tenho algumas perguntas para você. A primeira é uma empresa que há 5 anos praticamente não existia, hoje vale perto de $1 trilhão. Isso é a maior bolha da história ou a maior oportunidade da década? Tá. Eu acho que aí tem uma dualidade que a gente às vezes precisa evitar, que é um pouco dos extremos, né? Então, tem algumas pessoas que veem toda essa questão da IA, dos valuations, da Anthropic, OpenAI, SpaceX e por aí vai, com um certo ceticismo. E tem gente que fala em bolha e por aí vai. Então, eu queria não ir nem para um lado e nem para o outro. Eu vi um investidor bastante relevante comentando essa semana que assim, não existe dúvida que a inteligência artificial é uma tendência. Com certeza. Não tem volta. O ponto é, durante essa tendência vão ter exageros? Vão. Assim como a bolha da internet. Então, assim, lá se a gente pegar 98, 99, 2000, 2001, 2002, a internet era uma tendência. Só que durante essa tendência tiveram alguns excessos. Mas esse excesso deu um pico, caiu e ele continuou subindo. Então, a tendência, ela se mantém no longo prazo, só que no curto prazo e no médio prazo, existem os excessos. Então, vai ter excesso com relação à inteligência artificial? Já está tendo. Todavia, a gente precisa ter método de avaliação, a gente precisa ter qualificação para poder separar aquilo que de fato vai se sustentar no médio e longo prazo do que aquilo que vai morrer no curto prazo. Então, nosso objetivo, exagerando um pouco, mas é separar os Googles, as Amazons, da galera que estava fazendo alguma coisa lá atrás, mas ficou pelo caminho. Então, a gente tende a ter agora uma visão de que, beleza, é uma tendência, vão ter exageros, e a gente se prepara e se antecede com relação a isso, mas não tem como fugir. Inclusive, a próxima pergunta vai muito de acordo com o que você acabou de falar, dessa parte da Amazon, do grupo, que você pode até me falar dessa questão do estudo que você fez da Stanford, que você me mandou. Então, antes de eu entrevistar você, eu dei uma estudada, li um pouquinho sobre você e li um pouquinho sobre o que você me passou, né, sobre o estudo de Stanford, com uma ideia que você me pegou, que o Venture Capital é quase nada do PIB, mas construiu quase tudo, né? A Apple, igual você acabou de falar, a Apple, a Amazon, a Google, a Intel. Então, explica um pouquinho para mim e para quem nunca pensou nesse assunto. Tá.
Tá. Eu acho que esse ponto, B, ele é um ponto bastante interessante. Inclusive, esse é um insight que a gente compartilhou até no Stars Conference. Que assim, ó, mais importante do que o investidor ele tentar acertar ponto de entrada e saída, ponto de compra e venda, é ele estar exposto à tendência. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele, por algumas casualidades, ele conseguiu estar exposto a algumas tendências muito fortes. Então, se a gente pegar ali década de 70, Apple, HP, a parte de computador e por aí vai. Se a gente pegar ali década de 90, início dos anos 2000, você tem internet. Se você pegar ali 2008, 2009, você tem cloud, você tem computação em nuvem. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos, ele esteve exposto de maneira constante ao longo de décadas, né, a várias ondas tecnológicas. E essas ondas tecnológicas permitiram com que toda onda tecnológica sempre vai ter tipo, aqueles players que se destacam. Então, hoje, na onda da IA, até o momento, a corrida é OpenAI e Anthropic, né, que é a dona do cloud ali. Então, se a gente olha, essa pesquisa é muito interessante de Stanford, porque ele fala o seguinte, que em termos de investimento, o Venture Capital, que é o investimento em startups, ele não é tão representativo na economia americana, comparado a outras classes de ativos. Mas se tu pegar todas as empresas que têm capital aberto nos Estados Unidos, algo em torno de 60% delas receberam investimento em algum momento da sua trajetória, né? Ou seja, é justamente a tese, B, a gente está exposto aos grandes ciclos, mais do que saber entrar e sair, de dizer assim, poxa, eu vou investir em 2020 e 2021, que estava todo mundo querendo investir em tecnologia, juro baixo, bolsa batendo ali os 120 mil pontos e por aí vai. Eu lembro até que no início do ano, o pessoal falava que a bolsa ia chegar até o final do ano em 200 mil pontos. E eu lembro que naquele último pico, a bolsa estava batendo 120 mil pontos. Então, aquela excessividade, né? Então, se você tentar acertar a entrada e a saída, provavelmente você vai errar. Então, qual que é a tese? É a gente replicar aquilo que os Estados Unidos fez. Cara, é ficar exposto ao longo de bastante tempo para conseguir pegar os upsides desses grandes players que vão surgindo com o tempo, né? Então, eu acho que o VC nos Estados Unidos, ele traz essa duplicidade, né? Poxa, não representa tanto capital assim, mas quando você vê esse capital aplicado nas tendências certas, no momento certo, isso gerou riqueza. Tanto que 60% dessas empresas receberam esse tipo de investimento, né? Perfeito. E agora a gente falando um pouquinho sobre o seu artigo, né? De fato, que você tem um artigo seu. Inclusive, a gente vai depois colocar, a gente pode disponibilizar para o pessoal? Então, depois a gente disponibiliza para o pessoal. Então, no seu artigo, você escreve uma frase muito forte e muito impactante. Eu acabei lendo ele e foi, inclusive, a frase que mais me impactou, que é, por quase uma década, o mercado confundiu capital com convicção e crescimento com crescimento sustentável. O que para você mudou hoje em dia? Assim, B, eu acho que pós ali do 2008, isso pegando de maneira global, eu vou tirar o Brasil, porque o Brasil viveu um período bastante atípico ali no final do governo Dilma, início do governo Temer, crise, por aí vai. Mas se a gente falar de maneira global, pós ali 2008, 2009, 2010, o mercado de investimento em startups, ele sempre veio crescendo. E a pandemia não... Aí que tá, o que aconteceu? Quando bateu a pandemia, se a gente pegar os gráficos ali do primeiro e do segundo trimestre, deu uma baixada. Sim. Porque ninguém sabia exatamente o que ia acontecer, tinha muita insegurança, a questão do Brasil do fica em casa, poxa, como é que o empresário vai faturar e por aí vai. Só que depois, com toda essa questão do fica em casa, do home office, esse mercado ele se recuperou. Então, o saldo na balança de investimento em 2020 é positivo. Só que o juro baixo, eu lembro, se eu não estou enganado, o juro americano estava de 0 a 0,25. Cara, olha que coisa doida isso, cara. O juro no Brasil estava 2% ao ano. Meu Deus. Parece que foi tanto tempo atrás, mas estava 2%. Eu lembro exatamente disso aqui. Então, o que aconteceu? Cara, esse negócio de tecnologia está bombando. Tá. O juro está muito baixo. O que eu vou fazer? Eu vou para essa parte de tecnologia. Então, houve um pico de investimento no ano de 2021, de investimento, de M&A, saídas e por aí vai. Só que ele foi um pico inflado.
né? Ele não refletia de fato a maturidade do mercado para aquele momento. Então, o que aconteceu posteriormente, 22 em diante, teve aquela questão dos layoffs, as demissões e por aí vai. Então, até aquele momento, o mercado ele vinha crescendo e teve um pouco de excesso, ali 20, 21 e por aí vai. E tinha até a tese do... O pessoal estava focando muito na tese do unicórnio, né? O unicórnio ele tem um número que é o seguinte, ó. O pessoal fala que é o triple, triple, double, double, double. Ou seja, você triplica, triplica, duplica, duplica, duplica. Que é o que? A receita precisa sair de $1 milhão de receita para $100 milhões. Os 100 milhões seria a tese do unicórnio, né? Então, o que o pessoal fez? Cara, vamos acelerar, vamos queimar. Só que daí, em algum momento, a inflação começou a subir. Com a inflação subindo, o juro começou a subir. Com o juro subindo, o custo de capital sobe. O investidor ele começa a ponderar mais as coisas. Então, com essa ponderação, o capital ele já não está mais tão disponível, ele fica mais seletivo. Aí, aquilo que eu imaginava que eu ia fazer uma rodada de investimento a cada 6, 12 meses para sustentar o meu triple, triple, double, 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 isso aqui cai por terra porque o investidor ele começa a dar uma segurada por questões macroeconômicas e por aí vai. E daí eu preciso me virar, aí entra a onda de demissão e por aí vai. Então, acho que confundiram muito essa questão de crescimento, né? E hoje eu vejo assim que o mercado ele tá mais saudável, mas ainda existem excessos, principalmente no que tange a inteligência artificial. Tem um artigo que eu li relacionado à economia americana, isso é muito legal, que ele fala o seguinte, ó, na média, isso em todos os estágios, tá? Se a gente pegar pré-seed, seed, série A, séries e por aí vai, em todos os estágios, a média de valuation de uma startup de A é maior do que uma startup que não tem A. Ou seja, na prática, você está pagando mais porque uma startup tem A. Então, existem duas interpretações. Primeiro, eu estou pagando mais só porque tem inteligência artificial, que é o lado errado da coisa. Tipo, tem inteligência artificial, cara, vou investir. É porque é o futuro, não sei o quê. Cara, baboseira isso aí, velho. Ou existe uma outra interpretação que é o seguinte, cara, esse negócio daí é um mercado gigantesco, então eu aceito pagar um upside maior no preço de hoje, porque o meu upside no futuro vai ser muito maior. Mas o fato é, o pessoal tá pagando mais porque a startup tem A. Esse é um ponto. Isso é verídico, tem dados mostrando. Então, poxa, até que ponto, de fato, existe uma racionalização por trás disso? Ou até que ponto o pessoal tá pagando mais caro só porque tem inteligência artificial? Então, de certa forma, começa a entrar alguns pontos de questionamento e daí a gente volta, né, Bea? Que é muito o que a gente falou no Stars Conference. Se a gente pegar a trajetória de um dos fundos mais bem-sucedidos da história do Venture Capital global, que é um fundo chamado Sequoia. Esse fundo ele foi criado em 1972 por um cara chamado Don Valentini. O retorno dos caras é astronômico. O que eles fizeram, Bea? Eles ficaram expostos a grandes movimentos. Apple, HP, Google, Amazon e por aí vai. Então, acho que isso foi muito importante. E mais do que tecnologia, porque a tecnologia ela vai se modificando com o tempo. Lá na década de 70 era computador, 2000 era internet e por aí vai. A tecnologia ela vai se modificando. O que não muda? O founder. Você ter um cara obcecado, você ter um cara que conhece o mercado. Então, antes de investir em tecnologia, a gente precisa investir no quê? No founder. No founder, né? Ou seja, poxa, beleza, tem inteligência artificial, mas, cara, isso resolve uma dor real do mercado? Tem gente que tá pagando por isso, né? O americano, ele tem uma coisa que ele fala muito, né? Que é, tipo, cara, isso aí é uma dor, tipo, aspirina ou vitamina? Porque, tipo, a vitamina é, tipo, cara, legal. Mas não é algo necessário, né? Você não pode curar, Agora, tipo, cara, a aspirina, velho, se você tá com dor de cabeça, se você tá com uma dor de cabeça ferrada, e eu te falo o seguinte, cara, eu tenho um remédio aqui que vai resolver, só que esse remédio custa R$100, eu compro. Você vai comprar. Claro. Então, assim, eu acho que tem esses pontos, sabe? Eu acho que tem um cheiro de alguns exageros, a gente não pode perder o chão, que é o quê, cara?
investir em bons founders, equipes complementares, mercados grandes e produtos que resolvam dores reais de mercados reais. Então, acho que esse que é o ponto para a gente não se perder em, eu estou investindo em inteligência artificial porque é inteligência artificial e eu estou pagando um upside maior e daqui a pouco esse meu dinheiro vai virar pó. Com certeza. Perfeito. Inclusive, até fazer um bajá que fala, né? Tanto a Stars Conference quanto os próximos eventos que a gente vai fazer para Stars, para os investidores, quanto para startups, a gente vai focar muito nessa parte de IA, nessa parte de tecnologia que tem se falado muito agora, né? Exatamente. Eu acho que o principal ponto ali do Stars Conference e dos eventos da Stars, B, da gente conseguir separar aquilo que de fato é tendência daquilo que é ruído. Porque todo mundo está falando de inteligência artificial, beleza. Mas o que é hype e o que de fato é tendência? E o que vai ficar, né? E o que vai ficar, exatamente. Então, sim. a gente conseguir separar isso, para que a gente consiga montar as teses certas e ser assertivo nos investimentos, eu acho que esse que é o principal ponto do Stars Conference, que ficou para mim, assim, que foi muito bem compartilhado e o pessoal falou muito sobre isso. E a Anthropic, que abriu a nossa conversa lá na pergunta, a primeira, né? Entra como que nessa história? Prova de que a janela reabriu ou um sinal de alerta? Cara, esse é um ponto muito bacana, porque assim, a gente está vivendo um momento na história da humanidade que a gente vai ter 3 IPOs, SpaceX, OpenAI e Anthropic, que são na casa dos trilhões de dólares. Então, até estava vendo uma notícia que a SpaceX já precificou as ações, acho que em $135, e o valuation dela vai ficar em 1,75 trilhões. Do Elon Musk, né? Exatamente. Cara, isso é muita coisa, é muita coisa. É maior que o PIB de alguns países. Com certeza. Então, assim, eu acho que tem um ponto, Bê, que eu acho que é bastante interessante, que é o seguinte. A janela, ela voltou a reabrir de maneira mais seletiva. Então, são empresas que estão hypadas no momento. A dúvida que fica, que todo mundo se questiona e os investidores vão se questionar também, é se esses valuations de fato refletem os unit economics, né? Porque quando a gente fala de VC, muito da precificação é no futuro, né? Poxa, você vai avaliar uma startup, cara, você não tem como fazer fluxo de caixa descontado, você não tem como fazer por múltiplo de EBITDA. Então, assim, muito da precificação de uma startup, ela tá no futuro. Então, assim, o que todo mundo vai questionar olhando os números de OpenAI, SpaceX e por aí vai, é se esse valuation, de fato, ele reflete uma realidade da empresa ou ele é fruto também de um momento especulativo de mercado. Vou te dar um exemplo, tá? Eu li um artigo, cara, isso é muito legal, faz algumas semanas, que é um professor de Stanford, que ele pegou alguns unicórnios para estudar e ele usou algumas metodologias para avaliar quanto que de fato valeriam esses unicórnios. E a conclusão que ele chegou é que, na média, os unicórnios estavam o dobro daquilo que de fato valeria, né? Ou seja, o dobro é justo ou não é? Depende, porque tem muita dúvida com relação ao futuro, né? Poxa, o quão grande vai ser esse negócio? Porque o investidor, ele tá olhando muito para o upside, né? Então, acho que a janela, ela tá abrindo de maneira seletiva ainda, são poucos players, grandes rodadas. Então, assim, o mercado ele ainda não voltou totalmente. Tem esses players ali. A dúvida que fica é só se de fato esses valuations refletem unit economics, né, que é as métricas da empresa, as margens, o crescimento, ou se de fato existe um componente especulativo aí. Que tudo bem estar especulativo porque faz parte do VC, né, você especular futuro de acordo com o crescimento da empresa, é o que a gente faz no dia a dia. O investidor que está inseguro ainda, que está pensando, eu não invisto numa startup, será que vale a pena? Será como que vai ser? O que você falaria para essa pessoa? É engraçado, eu falar uma frase
Mas eu já vou justificar, vou dizer assim, corre que é cilada, Bino. Em que sentido, tá? Porque a maioria das pessoas faz investimento hoje da maneira errada. Então, assim, ó, Bia, o que eu já vi de gente, de empresários... Porque, assim, todo empresário, vamos ser sinceros, todo empresário de sucesso já recebeu um projeto para investir de um funcionário, de um amigo, do sobrinho. Certeza. Então, receber essas oportunidades faz parte do pipeline do empresário de sucesso. Você vai receber, Sim. né? O ponto o empresário, às vezes, pela parceria, pela amizade, pela confiança, ele acaba negligenciando alguns pontos que uma estrutura profissional de investimento não negligencia. Então, por exemplo, eu já vi gente entrando em investimento e ter ficado com passivo depois. Eu já vi gente perdendo muito dinheiro, mais de R$1 milhão, por exemplo. Já vi algumas histórias. Então, assim, eu acredito que... Acho que o principal conselho que eu daria para o investidor é assim... Toda vida que você vai iniciar uma coisa nova, você não começa, você estuda primeiro. Você vai estudar, você vai pegar referência, você vai conversar. Então, o investimento hoje é a mesma coisa. Então, assim, eu não recomendo você ir de cara, né? Poxa, vou investir na empresa do sobrinho, do funcionário, sei lá, do amigo. Não, faz o seguinte, ó, se junta com uma estrutura profissional, ou com um grupo de anjos, ou com uma aceleradora como a Stars, para você aprender a metodologia. Então, existe uma metodologia por trás. Existe uma metodologia da parte de avaliação, existe uma metodologia em termos de contrato, existe uma metodologia em termos de gestão, e existe uma metodologia para retornar o dinheiro, que é uma metodologia comprovada. Então, você está perto de pessoas que fazem isso do dia a dia, que respiram isso, faz com que se acelere o processo de aprendizado, se aprenda com os erros, só que com capital pequeno e de maneira diluída e controlada. Então, hoje, eu acho que o principal ativo que os investidores veem na Stars é justamente o fato de, poxa, eu estou entrando num grupo com várias pessoas, ou seja, o meu risco ele não está concentrado, eu entro com um cheque relativamente pequeno e junto com essas pessoas eu vou investir num portfólio. Ou seja, o meu risco de downside ele está controlado, porque eu perder o dinheiro significa que as 15, 20 empresas que a gente vai investir vai quebrar. Isso nunca aconteceu na história da Stars, nem em pandemia, né? Eu tenho um risco de upside limitado, né? Porque, enfim, muitas vão ficar pelo caminho, algumas vão performar bem ali e tal, mas, assim, o risco da ruína ele não existe. Perfeito. O risco de eu perder todo o meu capital, ele está muito reduzido. Então, poxa, eu vou aprender a jogar esse jogo e conforme vai tendo uma ou outra oportunidade pontual ali, com o aval da Stars, com a avaliação da Stars e com a metodologia da Stars, eu vou poder investir com mais segurança. Então, eu diria, por isso que eu só justificando, quando vem uma oportunidade de investimento em startup, cara, a não ser que seja de maneira estruturada, através de um grupo ou de uma estrutura semelhante, eu diria, cara, foge que é cilada, Bino. Agora, se essa oportunidade ela chega através de um grupo que tem metodologia, que tem performance, que tem gestão, aí começa a fazer sentido. Porque o que eu já vi de gente perdendo dinheiro, e às vezes não é nem a questão do dinheiro, poxa, fica uma situação tão chata, que toma tempo, toma energia, é desgastante, aí às vezes é um amigo, daí acaba prejudicando o relacionamento também, e é sobrinho, e daí tem o Natal em família depois, e fala de negócio, vira confusão, exatamente. Por isso que eu acho que, para quem quer começar, eu acho que o principal ponto é estar próximo de estruturas como as Stars. Eu sinto que, você falando isso, eu sinto que é mais segurança, né? Eu acho que a palavra Exato. é a palavra principal. Se você tá num grupo como da Stars, você fica mais seguro de ter o dinheiro não ser cilada Bino, né? Exato. E, Guilherme, qual que é a tua opinião sobre a questão das bolhas da IA? Cara, esse é um tema bastante polêmico, Bia, porque assim, na prática, a bolha, ela vem do excesso. E em algum momento esse excesso ele não é mais sustentável, que é o momento que a bolha estoura. Então eu vi um investidor bastante relevante falando que a IA é a oportunidade dos últimos 25 anos. Ou seja, é uma a cada mais de 2 décadas que aparece uma oportunidade desse tamanho. Então assim, ó, pra gente poder responder essa pergunta, acho que vamos voltar um pouquinho no tempo
E a gente vamos ver talvez a última bolha da internet, né? Se pegar ali a bolha dos anos 2000, Qual era? foi a bolha.com, né? Que o pessoal fala e por aí vai. Então, que foi a bolha que veio Google, Amazon e por aí vai. Então, assim, ó, foi um momento. Então, o que foi? Veio crescendo, 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 crescendo. Teve um momento de muito excesso, né? As empresas abrindo capital muito cedo, sem sustentabilidade, muito excesso de capital, muita captação. Então, veio crescendo, 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 crescendo. Em algum momento, esse crescimento ele não mais se sustentou. Essa bolha ela estourou, caiu, mas depois ela voltou a crescer. Né? Então, a tendência, se a gente pegar e dar um zoom out nesse gráfico, tipo, cresceu, estourou, caiu e voltou a crescer. Então, se a gente der um zoom out ao longo de algumas décadas, a tendência ela permanece, que é uma tendência de crescimento. Teve os seus upsides e downsides? Teve, faz parte do jogo. Então, o principal upside ali foi, de fato, o estouro da bolha. Então, acho que antes da gente responder, Bia, se é bolha ou não, acho que um ponto que a gente precisa ter muito claro é que aí ela veio para ficar. Com certeza. Né? Então, é uma tendência. O que vai ser no futuro, o que vai virar, existem especulações a respeito. A questão da substituição da força de trabalho, veículo autônomo, robotização, entre outras coisas. Mas na prática é muito especulativo. Né? Então, assim, ó, o fato é uma tendência. No meio dessa tendência vai ter o up, e a estoura da bolha. Vai estourar e vai voltar a crescer. Então, esses excessos, eles fazem parte da natureza humana. Porque o excesso, Bea, ele é drivado muito por um termo que os investidores de VC eles falam muito, que é o fear of missing out. Ou seja, o medo de ficar de fora. Ou seja, o medo de ficar de fora da corrida da IA faz com que se invista sem muito critério, pagando preços caros. E daí você começa a investir só porque é IA, porque é tendência, porque vai dominar o mundo, porque vai substituir o ser humano, e tipo, até o momento que isso não se sustenta. Então, vão ter exageros? Vão. Igual você falou anteriormente. Exatamente. Né? É natural do ser humano. A questão é uma tendência. Então, assim, vai ter um momento que vai voltar à realidade? Vai. Esse momento é agora, é mais pra frente, a gente não sabe. Né? Mas o fato é uma tendência. Veio para ficar. Assim como a internet lá atrás veio para ficar, a IA veio para ficar também. Perfeito. Que envolve a Stars agora, nesses seus 8 anos de Stars, né? Qual que foi para você aquela dorzinha de cotovelo, sabe? Que a Stars falou, vai dar certo e desistiu. Sabe a dorzinha de cotovelo? Conta pra gente. Tá. Essa pergunta, Bea, é uma pergunta... Cara, eu acho que a gente já admitiu isso publicamente algumas vezes. Cuidado mas... que o Aislan vai ouvir, hein? O Aislan vai ouvir com carinho, eu tenho certeza. Eu acho que tem um ponto que, assim, Bea, o pessoal normalmente não admite fracasso. O pessoal conta aquilo que deu certo, aquilo que virou home run, que foi case, mas, assim, a gente ser honesto, transparente e humilde com relação aos erros, eu acho que é um grande diferencial competitivo no médio e longo prazo. Então, nesse ponto, e o Aislan já falou algumas vezes isso, mas reiterando, eu acho que hoje a principal dor de cotovelo da Stars é uma startup chamada NextFit. Qual? NextFit. A gente conheceu eles, acho que foi em 2022. 22. Foi 22. O Douglas, se estiver vendo esse vídeo, me corrige, Douglas. E estava tudo encaminhado na questão do deal, os guris estavam indo bem e tal. Só que deu um delay de contrato na questão do final do ano e por aí vai. O contrato acabou demorando um pouquinho mais. Virou o ano e acabou não fazendo mais sentido para a NextFit levantar o cheque. Os investidores, você diz, né? Isso, tipo, eles estavam captando, só que virou o ano e não fazia mais sentido para eles. Tipo, mudou os planos, etc. Sim. E não seguiu no investimento. Não seguiu. Hoje a NextFit,
ela vale 250 milhões de reais. Então, acho que essa foi a última rodada deles, né? Que enfim, é público, tá na internet. E isso seria suficiente para multiplicar o capital da Stars por umas 50 vezes. Então... Temos o nosso dor de cotovelo, então. É uma dor Uma grande. É uma dor, e os guris estão crescendo muito ainda. Então, assim, ó, hoje, quando eu vejo eles, hoje, eles têm um potencial gigante ainda para crescer. Olhando os empreendedores e por aí vai. Então, provavelmente, esses 50 vezes daqui a uns anos vai aumentar para 100 vezes. Uau! Então, cara, é uma dor de cotovelo bastante grande. Então, acho que o principal insight poxa, quando a gente de fato recebe uma oportunidade, cara, não dá delay não, cara. Não dá delay. As oportunidades de fato... o Warren Buffett, ele tem uma frase, que até teve um vídeo que eu fiz falando disso, que tem uma carta dele para os shareholders, que ele fala que em 60 anos que ele estava à frente da empresa, ele teve 12 boas oportunidades, que mudaram de fato o patamar. E ele fala que as demais foram um pouco mais que medianas, né? E, cara, você tá falando do investidor mais bem-sucedido do planeta, né? Então, uma humildade, enfim, fantástica. Ou seja, na média ele fala, eu tive uma boa oportunidade a cada 5 anos. E é o melhor investidor do planeta, né? É um cara que teve um retorno aí acima de 20% ao ano ao longo de algumas décadas. Uau. Então, assim, quando de fato aparece esse tipo de negócio aqui, quando aparece esse tipo de oportunidade, a gente não pode perder. Porque a próxima vai demorar para vir. Então, acho que hoje... espero não ter mais dores de cotovelo, mas hoje essa é a da Stars. Perfeito, Guilherme. Eu agradeço imensamente. Acho que a gente fechou com a tua última resposta, a gente fechou com chave de ouro para encerrar. E muito obrigada por fazer parte da equipe Stars. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Fantástico. Obrigado, Bê, pelo convite. A gente está à disposição para poder esclarecer mais coisas aí. Não, vou ainda te chamar mais. Obrigada.